Olá pessoal, mais um assunto de interesse de muita gente. Adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo ou salário base? Essa é uma polêmica que foi instaurada nos últimos anos e é sobre isso que a gente fala agora. Fazendo uma cronologia rápida sobre esse tema, nós temos que o artigo 192 da CLT, que foi feita a sua redação em 1977, vincula a insalubridade ao salário mínimo. No entanto, a Constituição de 1988, em seu artigo 7, proíbe o salário mínimo como fator indexador para qualquer fim. Esse para qualquer fim é literal do artigo 7, inciso 4 da Constituição Federal. A súmula 17, combinada com a súmula 228 do TST, então, em 2003, pacificou o entendimento de que a insalubridade deve ser paga sobre o salário profissional e, na ausência do salário profissional, sobre o salário mínimo, mesmo com a vigência da Constituição Federal. É isso que gerou os questionamentos posteriores, já falamos do assunto. Mas com base na súmula 17, combinada com a súmula 228, a insalubridade deve ser paga então sobre o salário mínimo profissional e na ausência dele sobre o salário mínimo. Portanto, no exemplo dos médicos, o salário mínimo profissional é delimitado em 3 vezes o salário mínimo. Essa delimitação está colocada na vigente Lei 3.999 de 61. Ou seja, pelo menos no âmbito do direito privado, para quem essa lei legislou, a insalubridade dos médicos deveria incidir sobre o montante de 3 salários mínimos, que é o salário mínimo profissional dos médicos. Então, as categorias que têm salário mínimo profissional estabelecido, a insalubridade deveria incidir sobre esse valor. Casos onde não há salário mínimo profissional estabelecido, aí sim a insalubridade incidindo sobre o salário mínimo geral. Ok? Bom, o STF foi provocado no ano de 2008 e fez uma súmula vinculante justamente sobre esse tema. Essa provocação ia no seguinte sentido: ora, se a Constituição proíbe vincular o salário mínimo como fator indexador, por que a insalubridade ainda vem sendo paga sobre o salário mínimo? Foi com base nisso que o STF redigiu a súmula vinculante número 4 em 9 de maio de 2008, decidindo então que a insalubridade deveria ser paga sobre o salário base. Isso gerou uma verdadeira efervescência no meio trabalhista, uma vez que a insalubridade então passaria a ser paga sobre o salário base. O montante disso, em nível geral, seria muito maior, as repercussões seriam grandes. Pois bem, com base nisso, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, moveu uma reclamação no STF requerendo uma liminar contra a súmula vinculante número 4. Segundo a CNI, caso essa súmula se mantivesse em vigor, haveria um grande risco de aumento de demandas judiciais, risco inclusive de várias empresas tendo que fechar suas portas em virtude do elevado gasto com insalubridade. Essa foi a argumentação da CNI. Com base nela, o próprio ministro Gilmar Mendes voltou atrás e decidiu julgar a insalubridade com base no próprio salário mínimo. Alguém pode falar, mas isso não é inconstitucional? De fato, é inconstitucional. O STF utilizou de uma técnica decisória chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Isso foi tirado do direito constitucional alemão. Então, ou seja, apesar do STF entender que é inconstitucional, não houve pronúncia de nulidade do artigo 192 da CLT.
Atualmente, existem 30 projetos de lei, 29 apensados ao projeto de lei 2549 de 92, tramitando no Congresso, que buscam regulamentar o pagamento do adicional de insalubridade, tirando a inconstitucionalidade do artigo 192, que ainda vincula esse pagamento ao salário mínimo, algo proibido pela Constituição Federal. Resumindo, a base de cálculo em vigor no direito privado ainda é o salário mínimo. O direito público, conforme regras constitucionais, pode estabelecer outros parâmetros, não há nenhum problema. Mas no direito privado, à luz do que temos hoje, continua sendo o salário mínimo até que uma nova lei venha regulamentar esse tema. Ok? Bom, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.